Ok, começando a gravar. Ok, aparece aí, então, frequência de luz, primeiro seminário, aula 3, né? Sim. E Sim, aparece aparece a minha sim. imagem também. Também. Então, vamos lá. Então, vamos continuar resolvendo aqui o nosso quebra-cabeças, que é importante para abrir a nossa mente, né? Então, a agenda de hoje, nós vamos falar dos mantras que vocês praticaram essa semana. Nós vamos definir práticas para esta semana. E gostaria de salientar que é muito importante que se façam as práticas, né? Porque ele vai num processo evolutivo. Então, é importante fazer isso aí, porque senão fica apenas um curso teórico. E a gente não é esse o propósito do curso, né? Então, para realmente depois ser terapeuta e trabalhar com chakras, aí tem que ir praticando. Vamos falar do ser humano multidimensional, falar um pouco da grande fraternidade branca, Nibiru e Anunnaki, que vocês estão muito curiosos a respeito disso. Sobre o mantra Manu, né? Esse mantra que vocês começaram a usar. Em frequências de luz, esse foi o primeiro mantra que eu recebi, em 2006. Chegou, veio o mantra, eu acordei no meio da madrugada, veio esse mantra Manu e parecia que saía fogo das minhas mãos. E eu fiquei perguntando por que Manu. Uma coisa muito importante que deve ser salientada é o seguinte: existe a mente cósmica, a mente universal, chamado de Akasha, que é o éter, que você acessa a partir do seu eu superior na quinta dimensão. Então, se você coloca uma intenção, é aquele bater na porta que Jesus pede, que a porta se abrirá, se a informação que você pede, pergunta, é relevante e ela não está disponível, então, de alguma forma, você vai receber essa informação em primeira mão. É o que se chama beber na fonte, né? Então, a fonte é o eu superior na quinta dimensão. Mas se a informação já existe manifestada na terceira dimensão, então, em vez de mandar a informação para você, é mandado para você uma intuição. Você tem um insight e esse insight deve ser honrado. Então, eu vou explicar a origem desse mantra Manu. Então, eu estava em 2006, no começo de 2006, caminhando de bicicleta lá em João Pessoa, na praia. Na época, tinha largado os negócios e sem dinheiro. Então, me deu uma vontade de entrar em uma livraria, num shopping que tem beira-mar de João Pessoa. Então, o meu ego disse assim: não vá. Você já tem muitos livros para ler e está sem dinheiro, então não vá. Mas eu sempre digo que a intuição tem que ser honrada, respeitada, porque é como é o seu mestre interior falando diretamente com você. Então, eu guardei a bicicleta e entrei numa livraria. Evidentemente, eu fui procurar livraria de saúde holística, esoterismo, essas coisas. E aí me chamou a atenção esse livro que está aí, chamado Leitura de Auras e Tratamentos Essênios, Terapias de Ontem e de Hoje. Quando eu vi essa palavra essênio, esse livrinho ficou imenso na minha mente.
por causa dos essênios, que Jesus foi treinado, iniciado entre os essênios, e eu sabia que os essênios eram uma raça pleiadiana. E o livrinho estava em promoção, por R$ 10 na época. Eu comprei o livrinho. Essa pessoa que aparece aí, a Anne Givaudan, que é a autora desse livro, uma francesa, uma terapeuta francesa, ela escreveu uma trilogia chamada O Caminho dos Essênios. Esse livro tem em português. Então, ela, nesse Caminho dos Essênios, ela relata as memórias dela de vida passada, onde ela lembra da vida dela junto com Jesus, como menino sendo treinado em chakras, chamava de pequenas lâmpadas, entre os essênios. Então, lá, ela explica que existem 3 letras sagradas. E essas 3 letras sagradas aumentam a energia vital e os chakras, que eles chamavam de pequenas lâmpadas. E essas 3 letras sagradas são a letra A letra M e a letra M. A, M e N. E ela diz assim, que a origem dessa letra A vem do egípcio Amon, que significa sol, o sol, Amon-Ra, famoso Deus Sol. Do Amon derivou o Aum tibetano. Você vê que tem o mesmo som, né? Aum tibetano. Tem o On hindu. Deriva o Amém cristão. E daí vem o Manu, de frequências de luz, com as 3 letrinhas. E tem o mantra Mani, que é o mantra da Mãe Divina, Kuan Yin, Om Mani Padme Hum. E você observa na língua portuguesa que tem umas idiosincrasias, por exemplo, na palavra mãe, mamãe. Quando você está no sufoco, você diz, eu quero a minha mamãe, né? Isso aumenta uma vibração. E tem uma coisa muito interessante na palavra amo. A palavra amo, eu te amo, se escreve amo, A-M-O. Então, era assim que deveria ser pronunciado o amor. Mas não, a gente coloca um N que não existe. Aí fala, eu te amo. Então, quando você diz assim para uma pessoa, eu te amo, na realidade você está aumentando a vibração. Não é por coincidência que o mantra do Grande Espírito, Deus, de acordo com os povos nativos, né? Ele é Manitu. E o mantra dos Cherokees, que vocês sabem de invocação dos Cherokees, em frequências de luz, ou na meditação MAP, é Akita Mani Io. Tá vendo? Então, é por isso que são essas 3 letrinhas. E eu coloquei uma observação aqui muito interessante, que o chakra coronário, em aramaico, era chamada de coroa de 144 mil brilhantes. Então, esse número, ele foi usado várias vezes, a gente vai falar um pouco sobre ele depois. Então, o chakra de 144 mil é o chakra coronário. Quando você estuda o livro Apocalipse de João, aí se fala que se salvarão 144 mil judeus, 12 mil das 12 tribos de Israel. Isso é uma manipulação, é uma mentira. O que está escrito lá, na realidade, é que se salvarão, porque João, discípulo de Jesus, que era grego, ele falava aramaico. Então, o que ele falou foi, se salvarão todas as pessoas que tiverem o chakra coronário conectado.
aberto, vamos dizer assim, e não 144 mil indivíduos e apenas judeus. Muito bem. Vocês vão anotando aí as dúvidas que vocês tiverem, no final a gente esclarece, tá bom? O chakra das mãos, ele é um chakra espiritual. Ele forma uma trindade de energias do Sol, pelo chakra coronário e pelas mãos. Existe um livro, esse livro só tem em inglês, é um livro de 2 cientistas americanos, já faleceram inclusive, chamado o Rainbow in Your Hands, quer dizer, o arco-íris em suas mãos. Então, como é que eles desenvolveram isso? Eles desenvolveram equipamentos, frequencímetros, muito sensíveis. Então, eles mediram as frequências e disseram que das suas mãos saem vibrações como arco-íris e biofótons de luz, ultravioleta, infravermelha, etc. E o mais fantástico, ele diz o seguinte: das suas mãos fluem energias nas frequências definidas pela sua intenção visualizada. E aqui eu coloco que visualização é pelo terceiro olho. Então, essa vai ser uma das práticas que fica para vocês fazer essa semana. Eu vou explicar um pouco mais em detalhe daqui a pouco. Então, você veja que fantástico é o ser humano. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses, deuses criadores. E vocês, nessa prática, esta semana, vocês vão comprovar com facilidade o que eu estou afirmando. Isso acontece com todos os terapeutas de frequência de luz, que nós temos aqui cerca de 10 terapeutas que já praticam isso. Então, você fecha os olhos, ativa o seu terceiro olho e você vai perceber com facilidade uma cor com os olhos fechados aqui no seu terceiro olho, uma bola. E a cor mais fácil de enxergar, de visualizar, é o violeta, porque é a vibração mais alta agora na era de Aquário. Então, o chakra das mãos, ele é usado em muitas terapias, né? Ele é usado até instintivamente, quando você sente uma dor, você coloca a mão, a sua mãe coloca a mão, o terapeuta coloca as mãos. O Mestre Jesus curava com a impulsão das mãos. Existem inúmeros livros, né? Um livro fantástico que eu recomendo, chamado Mãos de Luz, da Bárbara Brennan, que também recebeu esses ensinamentos dos pleiadianos. Nós usamos cristais, né? Então, isso aqui são pontas de cristal. O cristal, ele é o mineral mais antigo que tem no planeta. É por isso que ele hoje é um cristal. Então, se fala que o planeta Terra tem 4,3 bilhões de anos. Essa é a idade do cristal, que é o elemento, que é o cristal de quartzo, né? E o quartzo é o elemento mais abundante no território, na Terra, né? Nos continentes. E, ao mesmo tempo, nos oceanos, porque você vê que o mar é salgado, né? E o cloreto de sódio é um cristal de sódio perfeito, né? Uma estrutura cristalina. Então, você vê que o nome desse planeta, na realidade, nem deveria ser planeta Terra. Seria mais apropriado o planeta Água, porque ele é coberto por 70% de água, que é o que permite a vida nesse planeta. Mas o nome mais adequado seria chamar planeta cristal, porque é o cristal na Terra e o cristal nos oceanos e nos mares, né? Tem até um livro chamado Planeta Cristal. Então, os cristais são poderosas ferramentas que trazem equilíbrio natural para as partes
físicas, psicológicas e espirituais. E o cristal representa o poder da natureza superior. Os cherokees são profundos conhecedores de cristais, não no seu aspecto mineralógico, do geólogo, da geologia, mas nos seus aspectos transcendentes, né? Por isso que os xamãs, os curandeiros usam cristais. Então, os cristais, ele emite uma vibração de luz que é superior à luz do Sol. É o dobro da luz do Sol. O cristal tem memória. Eles podem ser programados com informações com propósito. Por isso que tem cristal que é usado no estado natural para aumentar a vibração, que é o que acontece com frequências de luz. A gente usa ele só para aumentar a vibração, poder de cura para o terapeuta e para ancorar os seres de luz. Por isso que é fundamental ter o cristal. Os cristais amplificam os pensamentos humanos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, se você coloca um cristal no seu chakra cardíaco e você visualiza uma pessoa, visualiza uma frequência, ele amplifica o seu pensamento. É por isso que existem várias técnicas, né, de cura, de harmonização de chakras, por exemplo, usando cristais, né? Eu coloquei aqui a Atlântida, que é aquele antigo continente da Atlântida que desapareceu, e diz a lenda, né, que a Atlântida foi utilizada, foi destruída pelo mau uso dos cristais, do jeito que a humanidade atual, ariana, está destruindo o planeta Terra e a sua humanidade, tudo que existe nela, pelo mau uso da energia atômica nuclear, né? E os cristais, eles podem ser ativados, né? Então, nós vamos falar posteriormente que houve uma ativação de portais, da criação da grade cristalina, ativação dos portais, etc. E lá, essa ativação de portais eram através de cristais. A gente vai falar sobre isso ainda. O uso do pêndulo para diagnóstico, né? Então, nós iremos... Está tudo bem aí, Carlos? Sim. Ok. Então, em frequência de luz, a gente usa o pêndulo para fazer o diagnóstico. É importante mostrar que existe, na realidade, 3 campos magnéticos envolvidos nessa operação. Tem o campo magnético do terapeuta, da pessoa que está fazendo o diagnóstico, que é o campo áurico. Existe o campo magnético do pêndulo, que eu recomendo, de cristal, que é o mais fácil de trabalhar, mas outros também funcionam. E o chakra do cliente. Então, é formado um emaranhado quântico, para usar uma expressão da ciência moderna, é criado um emaranhado quântico entre a energia do terapeuta, do pêndulo e do cliente. Ok? Deixa eu ver aqui uma coisa. A energia vital do terapeuta fornece a força principal para movimentar o pêndulo. O que significa isso? Mais na frente vocês vão ver. É a questão da portadora, isso é um termo técnico de engenharia, né? Existe a portadora e existe a modulante, que modula.
Então, uma estação de rádio transmissora, ela emite uma frequência, ela tem uma frequência, né? A frequência que ela está transmitindo, ela é chamada de a portadora. E a informação que ela modula é a energia que leva à informação, é a modulação. Então, voltando no caso do pêndulo, é a energia do terapeuta que vai fornecer a portadora, a energia suficiente para movimentar o pêndulo. E é a energia do chakra do cliente mais sutil que vai dar a modulação, que no caso é horário para frente e para trás, ou parado. Existem outras possibilidades, mas as principais são essas. Então, o que é que acontece? Imagine um terapeuta, né, que tem baixo nível de energia vital. Ele não consegue movimentar o pêndulo, ele não consegue fazer o diagnóstico. Por exemplo, uma pessoa com câncer, com um nível muito baixo de energia vital. Se ele for medir o chakra, muitas vezes ele não consegue. O pêndulo não move. E não é porque o chakra do cliente está bloqueado, é porque o campo etérico do terapeuta, no caso, dando exemplo, com câncer, tomando quimioterapia, que derruba o seu imunológico e o corpo etérico, então o pêndulo não funciona. Existem na Terra, aqui é o chamado vórtices ionosféricos da Terra. Aqui está a luz do Sol e aqui está o planeta Terra, o campo magnético da Terra. Existem dois vórtices, chamados vórtices ionosféricos, que ele fica na ionosfera. A do hemisfério norte, você vê que o campo magnético aqui é anti-horário, tá vendo? Ele gira assim, a setinha para cima aqui, tá vendo? Então, no hemisfério norte, o campo magnético ele é anti-horário. Enquanto no hemisfério sul, onde nós estamos, você vê que o campo magnético da ionosfera gira no sentido horário. Então, no hemisfério norte, então o pêndulo, quando ele está harmonizado, ele gira no sentido horário no hemisfério sul, HS, e anti-horário no hemisfério norte. Então, vamos voltar aqui para os movimentos principais do pêndulo. Então, o sentido horário é o fluxo correto no hemisfério sul. Como a gente está fazendo esse treinamento no Brasil, então o pêndulo, o chakra quando está harmonizado, o pêndulo gira no sentido horário. Só que nós temos várias pessoas nesse curso aqui, como a Carol e outras pessoas, a Ana Thomas e outros, que estão no hemisfério norte, nos Estados Unidos. Então, a energia correta é no sentido anti-horário, ok? Então, vamos entender aqui, depois, na prática, eu explico melhor. Então, use um cristal para identificar qual mão gera o seu sentido horário. Eu vou explicar isso depois. O pêndulo parado é a pior condição e o desequilíbrio já está afetando o corpo físico. Então, quando o pêndulo está no sentido horário, significa que a energia vital ela está entrando no chakra, que é o correto. A gente está recebendo a energia vital. Quando o pêndulo gira no sentido anti-horário, o chakra é um pequeno bloqueio e ele está perdendo energia vital. É como se a pessoa estivesse vazando energia vital, vazando prana.
Eu costumo chamar isso aqui de -1. Isso aqui está ok, aqui -1. Pequeno bloqueio. Vocês vão anotando aí, por favor, no caderninho de vocês. O próximo é o -2, que é um bloqueio médio. Nesse caso, o chakra está tombado na vertical e é por isso que o pêndulo fica com esse movimento vertical. E o -3 o chakra está tombado na horizontal e o pêndulo movimenta na horizontal e é um bloqueio mais grave, que eu chamo -4. E existe o quarto caso, que é o pêndulo parado, o pêndulo não move. Então, por exemplo, se você coloca uma pessoa que está com um tumor cancerígeno, que dá para sentir até com a palma da mão a energia bloqueada no tumor, no câncer. Se você colocar um pêndulo, o pêndulo normalmente não vai movimentar, ele fica parado. Então, são essas 5 possibilidades principais. Então, repetindo, quando ele gira no sentido horário, está ok, está tudo certo. No nível 2, a gente vai ver a questão das amplitudes do movimento do pêndulo. Nível 1, não há necessidade. Quando ele está no sentido anti-horário, no hemisfério sul, aqui no Brasil, ele está com um pequeno bloqueio, vamos chamar -1. A energia está vazando. Quando o pêndulo gira na vertical, é o -2, é um bloqueio médio. E quando o pêndulo gira no sentido horizontal, é um bloqueio maior, -3. E quando ele está parado, e já tem alguma coisa a nível físico, e é o caso mais grave. Observe que, em todos esses casos aqui, o que nós estamos medindo são as vibrações do corpo etérico, do duplo etérico, né? Ok? Edu, Edu, no -2, aliás, -2 e -3, na realidade ele não gira, né? Ele se Não, ele não movimenta. gira, ele movimenta para lá e para cá. Isso. Ele se movimenta numa linha na vertical ou na horizontal, né? Mas ele não Exato. gira nesse caso. Exato. Certo? Correto, correto. É possível ele só tremer? Às vezes fica só tremendo também. É um tipo de um parado, sabe? Ok. Ele pode ter movimentos transversais, porque aqui você vê que eu estou no norte, sul, leste, oeste. Mas algumas vezes o pêndulo ele fica na transversal. Então você observa de que se ele está mais para vertical, mais para horizontal. Mas quando harmoniza o chakra, tudo resolve. Antes que vocês perguntem, eu vou dizer qual é a diferença que faz o pêndulo girar na vertical ou na horizontal. O estado natural do chakra é tombar na horizontal, porque ele está num plexo. E o plexo é horizontal pelas vértebras. Mas quando a pessoa está rezando, por exemplo, pedindo ajuda a Deus, aos seres de luz, a Jesus, Mãe Maria, seja lá o que for, que eleva a vibração, então o pêndulo, o chakra, em vez de ficar caído na horizontal, ele tomba para cima. É por isso que o pêndulo fica girando na vertical, né? O cliente deitado na maca. Então, quando a pessoa não reza, não pede ajuda espiritual, é uma pessoa que vai e toma um remédio, então o pêndulo fica girando no sentido horizontal, assim como eu estou mostrando. Entendeu? Alguma dúvida aí? Vamos deixar para o final. No final, vocês anotam e a gente deixa aí uns 15 minutos só para tirar dúvidas, tá bom?
Deixa eu falar um pouquinho do jet lag. Então, vocês conhecem o jet lag, né? É um desequilíbrio que a pessoa chega, sai, por exemplo, do Brasil para Portugal. Eu vou contar aqui a minha experiência. Então, quando você sai, imagina que você está com o seu chakra todo harmonizados aqui no Brasil. Então, todos os seus chakras estão girando no sentido horário, é o natural. Você está em sintonia com o campo magnético do planeta, né? Você está em ressonância harmônica. E aí você pega um avião com 8 horas e vai para Lisboa, em Portugal, no hemisfério norte. Lá, e você pode ter a viagem toda dormindo, como acontece comigo. Eu durmo a noite inteira, né? Eu vou sair daqui de Recife meia-noite, chega 7, 8 horas depois em Lisboa e eu durmo a noite inteira. Mas chega lá cansado. Por que que chega cansado? Por causa do jet lag. Porque você chega lá e os seus chakras estão todos desarmonizados. Eles estão tudo girando no sentido horário, mas na atmosfera lá do hemisfério norte, o correto é para estar anti-horário. Então, o que é que eu costumo fazer? Qual é a minha experiência sabendo disso? Quando eu chego em Portugal, que tem lá os coordenadores, eu tenho muitos terapeutas em Portugal e coordenadores, a primeira coisa que eu faço é peço para fazer, normalmente, uma sessão de frequência de luz para harmonizar meus chakras. E aí não tem jet lag. Você, rapidamente, no mesmo dia, você está ok novamente. O que foi observado é o seguinte, o primeiro chakra que entra na normalidade, isto é, girar no sentido horário, é o chakra do sola dos pés, porque ele está em ressonância apoiado na Terra. E se você não fizer nada, em cerca de 3 dias, os chakras voltam todos lá no hemisfério norte a girar anti-horário. Então, você entrou em ressonância com a Mãe Terra. Muito interessante isso. Amanhã eu vou fazer um vídeo, como eu fiz para vocês na primeira prática, que é a seguinte. Então, a prática número 2. Amanhã eu vou explicar isso direitinho, mostrando, identificar qual é a mão dominante, esquerda ou direita. Vocês vão ver que a gente tem uma mão dominante, como tem a mão dominante para fazer as coisas, né? Eu, por exemplo, sou canhoto, mas pessoas têm mão dominante, a mão direita. Só que aqui nós estamos falando da mão dominante energética. Então, como é que a gente faz isso? Normalmente, não é sempre, normalmente a pessoa que é canhota, destra, a mão dominante dela é a mão esquerda. E o que é dominante na força também é o direito. Mas isso não acontece sempre. Então, como é que você faz isso? Eu recomendo, quem já tiver um cristal, pega um cristal, né? Ou um copo d'água, quem não tiver um cristal ainda, um copo d'água, parecido com isso aqui, né? E você não pode usar intenção. Você simplesmente coloca o pêndulo e espera ele entrar em ressonância com o cristal. E aí ele vai começar a girar naturalmente. Você não vai fazer nada. Você fica só observando sem nenhuma expectativa que ele gire para a esquerda ou gire para a direita. Então, deixa eu ver aqui. Está dando para ver o cristal aí? Sim. Ok. Então, você pega o cristal com esses 2 dedos, o polegar e o indicador, faz com uma mão, depois faz com a outra, coloca o cristal, o pêndulo em cima. Quanto mais leve for o pêndulo, mais fácil é de entrar em ressonância.
você vê que ele está girando no sentido horário, tá vendo? Ó? Olhando o pêndulo de cima. Tá vendo? Ó? Se eu usar. Então, essa é a minha mão dominante. Agora, se eu fizer a mesma experiência com a mão direita, não pode colocar intenção. Deixa aí, sem intenção. Você vê que o pêndulo está girando anti-horário. Então, a minha mão correta para fazer o diagnóstico do chakra, no Brasil, no meu caso, é a mão esquerda. Então, você pratica isso com as duas mãos. Existem pessoas que as duas mãos dá no sentido horário. Tudo bem. Aí você escolhe a mão que o pêndulo gira mais rápido. Ok? Agora, essa é a prática número 2, identificar a mão dominante. A segunda prática, que a gente chama a mão número 3, esse Eduardo, aqui é. e Hã? fazendo com um copo d'água? Porque eu É a não tenho. mesma coisa, é o mesmo princípio. Coloca em cima, é? Em cima do copo. É como se isso aqui fosse um copo cheio de água, porque a água pura ela é altamente energizada. Quem tiver o cristal, é melhor fazer com cristal, né? A prática número 3, que é para essa semana também, é movimentar o pêndulo com a mente. Aí, nesse caso, você vai usar o poder da visualização. Eu vou explicar o que é visualização. Da intenção e mover o pêndulo como você deseja. Ok? Então, essa é a coisa mais fácil que tem, ó. Você fica olhando para o pêndulo e como se ele e movimenta ele com o pensamento, ó. Eu estou visualizando ele no sentido anti-horário, tá vendo? Ó? Você pode apoiar o cotovelo numa mesa para não interferir, ó. Você pode ir para frente e para trás com o pensamento. Eu estou olhando para o pêndulo, olhando e visualizando ele para frente e para trás. Ou parar, tá vendo? Parando. Estou dando um comando, parando. Tá vendo? Aí, se você deixar, ele começa no estado natural dele de horário. Certo? É só praticar. Esse de movimentar o pêndulo com a mente é a coisa mais fácil do mundo. Facílimo. Aí vocês vão ver o que é o poder da sua mente. Existem outras experiências já mais complicadas, mais difíceis, vamos dizer assim, que é você ficar olhando para a chama de uma vela, né, a vela acesa, e você movimenta a chama da vela com o seu pensamento. Puxa ela para um lado, puxa ela para o outro, você vai ver que você consegue. Eu, eu lembro de uma experiência que eu fazia quando era criança, que eu tinha menos de, talvez, uns 15 anos. Isso é coisa de vida passada, porque eu não sabia nada disso. Eu colocava um prato com água, cobria com um vidro, e em cima da água colocava um pedacinho bem pequenininho de papel no centro do prato com água, cobria com vidro e aí eu movimentava o papel só com o poder da mente. Vocês podem fazer isso aí também, só que isso aí já é além de frequência de luz. Mas é para você ver o quanto poderoso é o seu pensamento. Né? E a prática número 4 é a visualização criativa, que a gente vai precisar mais para frente. Eu vou deixar essa aqui para outra semana, vai. Senão
Eu no vídeo eu vou explicar, mas se vocês não tiverem tempo, façam essas duas, a 2 e a 3, já é um bom caminho, tá certo? Muito bem. Então, no final de hoje, vocês tiverem dúvidas, perguntem, tá bom? Isso aqui nós já vimos, né? O ser humano é um ser multidimensional, 3D, 4D, 5D. Estado de vigília, quando a gente está acordado, como agora. Estado de sono, quando a gente dorme ou desencarna. E o estado desperto, quando a gente acorda, desperta a consciência, no estado 5D. Uma pergunta, nós vimos isso em detalhe a semana passada, não foi isso? Hein, Carlos? Foi. Tá bom. Então, aqui é só relembrando, né? Então, aqui a gente coloca Sim, o ego, foi. aqui coloca a Vemos sim. intenção e recebe do eu superior a intuição, certo? Pronto. Aqui nós vimos, isso aqui nós vimos também, não foi? Foi. Sim, sim. Então, o ser humano é uma ponte de luz entre o Pai Sol e a Mãe Terra. Então, nós temos aqui o sistema solar e temos aqui que a última camada do Sol é a corona, representada aqui, que é a que alimenta o chakra coronário, é por isso que ele é chamado de chakra coronário, e é violeta. E esse chakra é o chamado chakra de 144 mil diamantes, em aramaico, na língua de Jesus. Recapitulando, nós vimos as Pleiades, que a partir da década de 60 e mais a partir de 2012, a gente entrou em ressonância com Alcione, no cinturão de Fótons, durante a era de Aquários, que irradia no Sol, e o Sol retransmite isso para os nossos chakras e conecta com a Terra. Então, fica muito claro nessa revelação, porque essa aqui foi a segunda revelação, vamos dizer assim, em 2006. Né? A primeira foi aquele mantra Manu, depois eu tive essa visão intuitiva. Essa daqui já foi quando eu estava na Rússia, no meu retiro espiritual, nas prisões lá. Que os 7 raios do Sol, na realidade, são as 7 vibrações das 7 estrelas, como está lá no Apocalipse, que são espíritos de Deus. Lembrando, né, que nós aqui da Terra, olhando para o Sol, víamos há 2.000 anos atrás uma energia masculina que foi associada arquetipicamente a Jesus, o Sol, e por trás do Sol a gente via as Pleiades, azul e branca, simbolizado pela mãe do Sol, a mãe cósmica, que para nós, do mundo cristão, é a mãe Maria. Mãe de Jesus, mãe mítica de Jesus. Né? Então, você vê aqui que aparece a imagem de Mãe Maria, com as 12 estrelas, que é representando a constelação das Pleiades, na constelação do Touro, e as 12 constelações zodiacais. E essa serpente se refere à era de Ofiucos, que foi uma era que foi tirada do zodíaco ocidental, manipuladamente. Né? Bom,
Então, é por isso que o manto da Mãe Maria é azul e branco, que são as cores, a vibração das Pleiades. Aqui eu coloquei arquéia do raio verde, raio da cura. Vamos ver isso daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho da grande fraternidade branca, a hierarquia espiritual. Existem centenas de livros sobre isso, existem milhares de sites sobre isso, né? Sobre mestres ascensos, sobre arcanjos, Sanat Kumara, Shambhala, raios cósmicos, grade cristalina 144, seres de luz e trabalhadores da luz, que somos nós. O que é Shambhala, né? Shambhala é uma cidade etérica chamada, no mundo ocidental, chamado de Shambhala, e no mundo oriental, chamado de Shangri-La. Essa cidade foi fundada por um ser chamado Sanat Kumara, que é conhecido por ancião de dias, né? E essa cidade de Shambhala é sobre o deserto de Gobi, na Mongólia, que é na Rússia, uma região muito natural, desabitada. Na sexta dimensão, sétima dimensão para cima, no plano espiritual. Aqui tem uma figura mitológica de Sanat Kumara, né? E a sua arquéia, que sempre são duas energias. Existem os templos de Shambhala, e aqui você vê a chama trina, que são a chama que vibra em nosso coração. Essa chama é o azul do poder, o dourado da sabedoria e o rosa do amor. Então, essa vibração, ela está presente no ser humano, como você vê aqui, tá vendo? Pequenininho aqui, no coração, aqui no plano astral e aqui no plano mental, né? Então, essa é a energia criadora, trindade, que faz com que o ser humano desperte a consciência. Então, você, para despertar a consciência, tem que desenvolver o conhecimento que, quando aplicado na sua vida, se transforma em sabedoria, né? Amor, que é uma vibração do coração, amorosidade, né? E poder, né? E Jesus é um exemplo de ser que tinha poder, né? Sobre os elementos, sobre os elementares. Então, hoje eu acordei com uma mensagenzinha, né, que não tem nada de extraordinário, mas diz assim, né, que cada um, enquanto está aqui encarnado, né, deve desenvolver o saber, a sabedoria. Porque o saber, que faz parte do nosso corpo mental, ele não se perde, né? A gente leva o nosso saber para a próxima encarnação. E ele não ocupa espaço, né? E ele expande a consciência e nos liberta do ego, né? E, por outro lado, não adianta a gente ficar prisioneiro das coisas materiais, né? Que você não leva para o além, né? Então, a gente deve, na realidade, com sabedoria, investir em desenvolvimento da sabedoria, que é o nosso maior tesouro, né? Então, qual é o mito, né, de Sanat Kumara de ter vindo de Vênus? Aqui vem novamente, olha, a famosa 144 mil Kumaras, para criar na Terra dominado pelas trevas, e a gente vai ver que as trevas são os Anunnakis do planeta Nibiru. Então, eles criaram uma cidade espiritual chamada Shambhala para restabelecer a sabedoria
amor e o poder, que é representado pela chama trina que nós falamos, né? Então, eu recomendo que você entre no Google e coloque Shambhala, Shangri-La, Sanat Kumara. Vocês vão ver milhares de sites, muitos deles interessantes para pesquisar, né? Então, é bom vocês pesquisarem com calma. Então, essa primeira parte do curso Frequência de Luz é como fornecendo chaves para você que não conhece ainda, porque muitos de vocês já conhecem, é pesquisar e se aprofundar, né? E aí desenvolve as suas intuições, tem seus insights. Então, existem os famosos templos e os raios cósmicos, né? Os templos etéricos, dos vários raios. Então, aqui você vê que tem um raio verde, né? É o nosso raio da cura. Aqui tem o raio violeta do Saint-Germain, que é o avatar da era de Aquários. Você vê que isso aqui é tudo arquetipado, né? Arquétipos, né? Imagens de anjos com asas, é isso que a asa simboliza, são anjos, seres celestiais. Os nomes são todos nomes em hebraico: Joviel, Chamael, Gabriel, Miguel, Uriel, Saquiel, Rafael, né? Porque no mundo ocidental a gente perdeu a tradição, perdeu a memória. Então, o que vale aqui no mundo ocidental é o que vem do hebraico, né, do Antigo Testamento hebraico. E você observe que tem aqui as cores, né? Então, a cor do Rafael é a cor verde, né? O quinto raio, verde da cura. Na realidade, esses caras bonitos que tem aqui, e suas arqueias, você vê que é tudo ocidentalizado, louro de olhos verdes, tudo manipulação, né? Então, a gente tem que entender essas figuras como arquétipos, né? Porque a mente caída, na realidade, não consegue perceber o abstrato da realidade cósmica. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui, então tem aqui o arcanjo de cura do quinto raio, arcanjo Rafael. Então, você observe que todos os arcanjos terminam em El, porque em hebraico El significa divindade. Então, o arcanjo Miguel é o Deus da proteção, é azul, está vendo a cor azul. O arcanjo Jofiel, da iluminação, Samuel, do amor, Gabriel, da comunicação, né? Por isso que um anjo falou para a mãe Maria que ela ia ter um filho, foi o arcanjo Gabriel, né? O mensageiro. E o grau que nos interessa é o arcanjo Rafael. E aí aparece como energia feminina, como arquéia, a mãe Maria. Eu acho que vocês nunca tinham observado esse detalhe. Por que aparece a mãe Maria, a mãe de Jesus? Pelo que vocês viram anteriormente, porque os seres da cura nesse planeta são os pleiadianos, usando a energia das Pleiades. É por isso que as Pleiades é arquétipo da Mãe Maria. Eu sei que é difícil para uma mente concreta compreender essa abstração arquetípica, simbólica, né? Mas é por isso que a Mãe Maria aparece aqui como a Mãe Divina no mundo ocidental. Se a gente tivesse lá no mundo oriental, seria a Kuan Yin, que também tem o mesmo simbolismo com Pleiades, né? Okay? E aqui você vê que tem o arcanjo Ezequiel,
arcanjo da transmutação do sétimo raio. Então, na hierarquia espiritual, existem os arcanjos, que são energia cósmica das constelações das estrelas, e existem os seres encarnados, que são chamados mestres ascensos, né? Que aparecem aqui, os mestres ascensos. Então, o que é o mestre ascenso? É um cara que ascendeu, que se conectou ao eu superior, que se conectou ao Pai que está no céu, como dizia Jesus, né? Então, começou um movimento, uma intervenção de seres iluminados a partir de 600 anos antes de Cristo, tá vendo? Isso é chamado de era axial. E foi uma intervenção da hierarquia espiritual, que começou com grandes mestres, né? Nós temos aqui Buda, Lao Tzu, Sócrates, Pitágoras, né? Seres iluminados, e, posteriormente, o mestre Jesus, simbolizando o Sol, né? Então, e aqui está o simbolismo do Sol já na mitologia egípcia, que via o Sol como uma divindade. Isso aí foi uma das grandes manipulações que foi feita. Então, nós estamos agora na era de Aquários, né? E quem tem uma autora, uma Elizabeth Prophet, que desenvolveu muito sobre Saint-Germain e a era de Aquários. Você vê que é a cor violeta. Então, o mestre Jesus, que chegou no ano 1 da era de Peixes, como nós já vimos, ele foi o ser humano que ancorou as energias cósmicas da era de Peixes e fez a dispensação durante aqueles 2000 anos da era de Peixes, que é uma era do elemento água. E Jesus veio com um propósito, como eu já mencionei, de derramar o seu sangue puro, um sangue cósmico, de quinta dimensão ou acima da dualidade, né? É por isso que ele disse, né, eu estou repetindo, que diz: ninguém vai ao Pai, isto é, ao eu superior, a não ser por mim. Porque, como vocês vão ver, os Anunnakis, eles poluíram o plano astral. Então, o propósito de Jesus foram dois. Na realidade, aumentar a vibração do plano astral dominado pelos Anunnakis e também ajudar o povo hebreu, que tem uma descendência Anunnaki, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o patrono, o mestre ascenso, o avatar da nova era de Aquários, é o Saint-Germain, que é a energia violeta do sétimo raio cósmico. Se você observar as flores selvagens que nascem pela natureza, sem plantio, na zona rural, você vê muita flor roxa, violeta. Quer dizer, é uma intervenção do reino dos Devas, né? Ativando a energia pela cor violeta. Você vê que Jesus era o patrono da era de Peixes, né? Trazendo a energia da amorosidade. E aí fica a pergunta, né, para vocês: por que tiraram Jesus, tão bonzinho que ele era na era de Peixes? Por que não continuou Jesus na era de Aquários? Porque, na realidade, como diz no popular, cada macaco no seu galho, né? Então, a energia vibracional arquetípica de Jesus, ele foi projetada, vamos dizer assim, para coordenar, dispensar as energias na era de Peixes. Por isso que ele veio no ano 1 da era de Peixes, quando começa o calendário cristão. A era que nós estamos é uma era já de regeneração, de queima de karma, né? Então precisa da energia violeta. Então vocês vão ver que, quando vocês estão visualizando a energia violeta,
na prática que a gente vai usar, ela é muito poderosa e é muito fácil de perceber, tá bom? Então, vocês vão anotando as dúvidas que vocês tiverem, aí no final a gente esclarece tudo, tá bom? Nessa nova era, foram ativados vários portais, chamado um que começou em 1 de janeiro de 2001 até 12 de 12 de 2012, para recuperar as linhas-leis do planeta que foram destruídos pelas forças das trevas. As linhas-leis são pontos na Terra, canais energéticos, canais etéricos, como se fossem os meridianos da acupuntura do ser humano, onde tem pontos de grande concentração de poder, como se fossem chakras da Terra. Por exemplo, Stonehenge, na Inglaterra. E na Europa, esses pontos foram destruídos e colocados catedrais e igrejas. Então, houve uma destruição da energia planetária. Então, é por isso que foi criada uma nova grade cristalina, olha aqui novamente, 144, que é uma grade de ascensão, chamada grade de ascensão crística, e pode ser visualizada como um grande geodésica na atmosfera da Terra, formando como se fosse uma cobertura de celular, que facilita para os trabalhadores da luz se conectarem ao eu superior e aos seus correspondentes raios cósmicos. A Carol Messi está aí? Carol? Sim, estou aqui, professor. Foi você que esteve conosco lá no Uruguai, não foi? Sim, aham. Então, a Carol é uma testemunha que nós fomos fazer um trabalho xamânico em Aurora, lá onde tem uma cidade intraterrena, e é um dos portais da Terra, portal pleiadiano. Então, em 12 de 12 de 2012, nós formamos um grupo de amigos brasileiros, Patrícia, minha esposa, eu e várias pessoas, gente aqui do Nordeste e gente aí do Sul, como Carol. a Carol e quem mais de Porto Alegre que coordenava aí? A Júlia. Não, a Júlia não foi, não. Não foi? Não, foi esqueci o nome dela agora, que organizava. A Lucila. Lucila. Exatamente. Lucila e outras pessoas de... Então, nós fomos num grupo de umas 30, 40 pessoas, nós fomos até aqui, né, em Aurora, no Uruguai, onde tem uma cidade intraterrena, e é onde está ancorada o Centro Planetário de Cura, chamado Aurora, que quem quiser se aprofundar, lê o livro Aurora, do Trigueirinho. E lá nós tocamos tambor e eu acho que tomamos um chazinho da ayahuasca também. Não foi, Carol? Não, não teve. Infelizmente, não teve ayahuasca. Ah, não teve, é? Tá bom. Então, nós estamos numa era muito favorável e essa grade cristalina foi feita com a ajuda da hierarquia espiritual, um arcanjo conhecido por Metatron, o arcanjo das forças da natureza, dos elementais, dos devas, né? Com a ajuda de xamãs encarnados e de trabalhadores da luz e dos protetores da terra, né? Então, isso foi um trabalho muito grande para começar a nova era a partir de 21 de 12 de 2012, de acordo com o calendário maia. Sobre pleiadianos, existe um monte de livros pleiadianos, né? A Agenda Pleiadiana é o primeiro livro, da Barbara Hand Clough. Ela é descendente de Cherokee, então ela canalizou os pleiadianos e também recebeu muitas informações do avô Hand. Hand
Bárbara Renda e Crow. Esse Renda é Cherokee. Os Cherokees são raças que vieram das Pleiades, né? Existe o livro chamado Terra, também pleiadiano, da Bárbara Marciniak. Tem Mensageiros do Amanhecer, livro canalizado, Ensinamento das Pleiades, da Bárbara Marciniak. Alquimia das Nove Dimensões, da Bárbara Rendiclow. The Pleiade Workbook, eu acho que só tem em inglês ele, da Amora Coain. Perspectivas Pleiadianas sobre a evolução humana. Existem vários livros da Christine Day sobre frequência de brilho. Tem muitas canalizações do Matias de Stefano, um argentino que canaliza os pleiadianos lindamente. Vocês podem pesquisar, tem muito YouTube dele, jovem, brilhante, iluminado. Tem o nosso livro de frequência de luz, quem quiser, a gente pode mandar pelo correio. Bom, então, nesse livro, primeiro livro chamado Agenda Pleiadiana, da Bárbara Rendiclow, veio um alerta em 1987, dizendo assim: os Anunnakis estão controlando o plano astral e manipulando os arquétipos. E aqui você vê chamado que ela chama de ponto quirótico, que é o nível da matéria, né? Aqui vem Nibiru, quarta dimensão, plano astral. Aí aqui aparece Pleiades, Alcione, quinta dimensão. Aparece Sírius, sexta dimensão. Vega, Arturius, Órion, e vai subir, certo? Então, o que é manipular o arquétipo, né? Porque nós já vimos naquela figura tridimensional que quando a gente dorme, a gente vive no mundo do inconsciente, dos arquétipos, como trouxe o Jung, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Esse livro aqui é um livro fantástico, chamado Vozes dos Nossos Ancestrais. Os ensinamentos cherokees do povo da sabedoria do fogo. Nesse livro, eles dizem o seguinte, que eles observaram na noite, isso aqui eu peguei de uma apresentação que eu fiz lá nos Estados Unidos, está em inglês. Então, os cherokees, vamos fazer um intervalozinho de 2, 3 minutos, tá bom? E aí a gente continua. Tá bom. 5 minutinhos, então a gente está de volta. Certo.
Vamos lá? Alô, alô? Este livro só tem em inglês, né? Esse livro só tem em inglês. Exatamente. Então, eles observaram o seguinte. Primeiro, eles dizem que as suas almas vieram das Pleiades, de Alcione, de um planeta em volta das Pleiades e vieram ajudar a Terra. Por isso que ele fala do fogo. Eles falam, nesse livro, que os Cherokees estão na Terra há mais de 100 mil anos. Significa que eles acompanharam 4 precessões do equinócio, quer dizer, 4 ciclos zodiacais, que são de 26 mil anos. Então, eles acompanham toda a parte da astronomia e também recebendo os conhecimentos que vão passando de geração para geração, como aconteceu com a Bárbara Rendiclot no livro Agenda Pleiadiana. Então, o que eles observaram? Que na noite de 16 para 17 de agosto de 1987, isso é chamado convergência harmônica, você vai encontrar muita coisa na internet sobre isso, houve um alinhamento cósmico entre vários planetas, o planeta Terra, a Lua, Vênus, o Sol, Pleiades e Sírios. E que começou a energia das Pleiades no nosso planeta. Até então, eu estive com Cherokees em 2012, eu acho, em Oklahoma, lá num lugar chamado Tahlequah, onde eu ganhei umas penas sagradas de águia de um xamã Cherokee. Então, E até hoje naquela zona tem a moda Cherokee. As pessoas compram aquelas roupas e não sabem que é a moda Cherokee que ainda predomina lá. O estado de Oklahoma é chamado de Cherokee Nation, na placa dos carros, lá em todos os carros. Bom, então, até então, os Cherokees, eles mantinham segredo o seu conhecimento sagrado, né? Mas, a partir de 1987, com esse alinhamento, eles começaram a compartilhar, a escrever livros sobre essa sua sabedoria ancestral. E diz assim, olha, a gente não quer que você se transforme em Cherokee, nós estamos só compartilhando o nosso conhecimento de 100 mil anos com vocês, porque a energia mudou. Então, naquela época, lá, eu conversando com os Cherokees, lá com os velhos xamãs, bem altos, caras de 2 metros de altura, uma coisa imensa, eles não gostavam que fosse compartilhado o seu saber sagrado, ancestral. Então, eles chamavam isso aí de Cherokee New Age. Esses Cherokees, tipo a Dione, que é essa xamã, partilhando. Ele dizia assim, não, deixa os brancos se ferrarem, né? Porque nós somos exterminados por ele e agora a gente não vai ajudá-los, não. Mas a nova geração, ela ajuda, né? É outra mentalidade. Até porque os peles vermelhas estão reencarnando em massa em todo o planeta, né? Eu mesmo lembro de uma encarnação Cherokee. Então, é por isso que nós estamos aqui procurando ajudar quem quer ser ajudado, né? Então, essa chave chamada convergência harmônica, ela é muito importante. E nessa noite também, do 17 e 16 de agosto, o José Argüelles, que escreveu o livro sobre o calendário maia, um antropólogo, PhD, originário dos maias, ele fez uma grande meditação planetária
e ele que cunhou esse termo convergência harmônica. Então, eu peço a vocês, pesquisem na internet, vai ter muito material bacana lá sobre isso, né? Então, a partir daí, a partir de 1987, foi abatido do tambor cósmico, né? Então, foi exatamente em 1987 que eu tive a minha primeira experiência mística, que saí do corpo e vi a Terra de cima, né? Dia 11 de fevereiro de 1987, quer dizer, eu já estava entrando na ressonância dessa nova energia pleiadiana. Bom, na frequência de luz, como vocês sabem, a gente trabalha com Cherokees no plano astral, né? Então, são xamãs, entidades, vamos chamar assim, né? O índio pele vermelha, no Brasil, ele é chamado de caboclo, né? É o caboclo. Tem o índio nativo tupi-guarani e tem o preto velho, né? Que é a entidade africana, na Umbanda, né? E tem o caboclo. O caboclo é o pele vermelha, o índio pele vermelha que está a serviço da hierarquia espiritual na quarta dimensão. Então, quando a gente invoca os Cherokees, o Akita Maniyo, na realidade eles começam a ajudar e é muito fácil, né? Quem tem um pouquinho de mediunidade percebe a presença deles em todos os nossos trabalhos de frequência de luz, né? Então, quais são as raças pleiadianas? Aqui está misturado em inglês. Então, os nativos peles vermelhas, né, da América do Norte, os Kahunas do Havaí, né, os nativos do Havaí, tem o Reiki Kahuna, os Maias, né, do México e da América Central, por isso que a estrela Maia, por isso que os Maias se autodenominam Maias, os Incas do Peru, né, da América do Sul, os Essênios, aquele livro, né, os Celtas, e a raça Índigo sobre todo o planeta, né, encarnando em todas as cores e todas as raças, né, que são os trabalhadores da luz. Vamos falar um pouquinho de Nibiru e de Anunnaki. Sobre isso aí tem milhares de sites sobre isso aí, já é um assunto muito conhecido, né? Mas vamos dar uma sumarizada aqui. Então, ele é chamado de planeta higienizador, chamado de Marduk, Absinto no livro Apocalipse, de João, a Revelação, chamado de planeta Chupão, a NASA chama de planeta X, a Menezes e Hercólogos, né? E os seus habitantes são os Anunnakis. Então, os Anunnakis que os pleiadianos falaram, ó, fica atento que eles estão manipulando os seus arquétipos no plano astral. Frequências de luz, e eu, pessoalmente, eu não entro em trabalhos esotéricos, vamos dizer assim, de mediunidade. Eu recebi, né, tem muitos livros mediúnicos, não estou desqualificando nenhum, mas eu prefiro ir atrás da ciência, né? E a ciência é uma coisa divina, né? Não a ciência materialista, a ciência mística, né? Então, tem o Zecharia Sitchin, que é um russo, já falecido há pouco tempo, professor da Universidade de Londres, ele era economista, foi pesquisador da NASA e traduziu as tablitas da Suméria, que na Bíblia é chamada de Caldeia, em 1970, depois de 30 anos de pesquisa. Ele escreveu o primeiro livro dele, chamado O 12º Planeta. Se você ler o livro, então, deixa eu passar aqui. Então, ele escreveu esse livro chamado 12º Planeta, Nibiru, porque era assim que os Anunnakis chamavam o seu planeta. E depois ele escreveu um livro chamado Gênesis, o Gênesis do Antigo Testamento, revisitado.
Então, a partir das tablitas da Suméria, aqui tem, esse livro está em, acho que uns 30 idiomas, né? Então, o que ele mostra aqui? Ele mostra, traduzindo as tablitas, deixa eu mostrar uma tablita aqui para vocês. Então, vamos lá, o planeta Nibiru. Então, aqui está o cinturão de asteroide, né? Que está o Sol, e aqui vem os planetas do Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte. Entre Marte e Júpiter está o cinturão de asteroide. Aí depois vem Júpiter, Saturno e Urano. E que são planetas físicos, né? Eles são fisicamente existentes. E depois tem 3 planetas gasosos, que é Urano, Netuno e Plutão. Urano, Netuno e Plutão, bem pequenininho, e aqui vem Nibiru. Então, os Anunnakis, eles chegavam de fora e contavam 12 planetas, 12 astros, incluindo o Sol e incluindo a Lua da Terra. Bom, então, esse planeta, de acordo com as tablitas da Suméria, ele demora 3.600 anos e gravita entre 2 sóis, o nosso Sol, que está aqui, e outro Sol. E ele passa entre Júpiter e Marte. Aqui você vê Marte, e aqui você vê Júpiter, e aqui está a Terra, tá certo? Por alguma razão que ninguém sabe, o sistema solar, os planetas do sistema solar, têm uma órbita chamada de retrógrada, isto é, como se fosse anti-horário. Você vê que tem a setinha aqui, ó, anti-horário. Nibiru, imenso, ele passa entre Marte e Júpiter no sentido horário. E isso é um grande problema, porque quando ele é imenso, é um planeta vermelho, quer dizer, vibracionalmente baixo, e ele gera uma grande perturbação gravitacional, porque ele é grande fisicamente, porque ele vem no sentido anti-horário, no sentido horário. Então, analisa o seguinte, né? Se ele imagina um automóvel na sua frente andando a 100 quilômetros e você vem a 110 quilômetros, então você bate atrás desse carro. O impacto é muito pequeno, porque a diferença é apenas de 10 quilômetros, vamos dizer assim, é um pequeno impacto, você vai dar um empurrãozinho no carro da frente. Mas se você vier em sentido contrário, na realidade ele vai somar o choque frontal, um carro a 100 quilômetros e outro a 110 quilômetros, batendo na frente do outro. Então, é isso que acontece com o Nibiru. E, além do mais, ele é vermelho, é uma baixíssima vibração. Então, lá na tablita da Suméria, que é escrita pelos Anunnakis, eles mostram que esse cinturão de asteroides, que é uma farinha de asteroides, é causada pelo impacto de Nibiru quando ele vem passando aqui pela Terra, pelo sistema solar, né? Bom, isso aqui é um exemplo de uma tablita, né, em argila, está espalhada nos museus do planeta inteiro. Essa tablita é de 4.500 anos atrás, isto é, 2.500 anos antes de Cristo. E aqui aparecem os reis, os deuses Anunnakis, e aparece aqui o sistema solar com os 12 planetas nas suas órbitas correspondentes e tamanhos correspondentes.
incluindo Urano, Netuno e Plutão. Urano só foi ser descoberto em 1781, depois dos telescópios. Netuno em 1846 e Plutão em 1930, já no século passado. Então, como é que os Anunnaki sabiam desses planetas, né? Então, na realidade, toda a civilização ocidental, ela nasce na Suméria, que é onde hoje é o Iraque. O Iraque. Quando você lê o livro do Gênesis, o livro sagrado escrito por Moisés, né, o livro dos Hebreus, lá na descrição no Gênesis fala de Deus no jardim do Éden. E ele diz, o Deus fala que no jardim do Éden passam 4 rios, né? E 2 rios ele chama de Tigre e Eufrates, que são os rios que estão lá hoje, até hoje, na chamada Mesopotâmia, que significa entre rios, né? E diz lá que nessa região tem muito ouro de boa qualidade. Quer dizer, o deus Anunnaki, na verdade, não é um deus, é um Anunnaki, ele pegava um ouro e levava para Nibiru, porque eles destruíram o planeta Nibiru. E fizeram manipulações genéticas. Aqui está o símbolo da Kundalini, o símbolo da medicina ocidental, né? E eles fizeram manipulações genéticas, representado aqui nessa tablita, que deu origem à raça adâmica, que é a raça atual ocidental, praticamente, que é a raça branca, né? E fala dos nefilins. Então, se você ler o livro do Gênesis, eu recomendo pegue uma Bíblia sagrada, entre aspas, que você vai ler que lá o Deus diz, naquela época do Gênesis, havia os nefilins. Quem eram os nefilins? Eram filhos dos deuses, no plural, Elohim, quer dizer Deus no plural em hebraico, tendo relações sexuais com mulheres humanas, mulheres da terra. Então, isso deu origem aos semideuses, homens muito poderosos do passado. Então, foi essa questão do Nefilim que despertou o Zecaria Sitchin, porque ele ficava conversando com a esposa dele e dizendo como é possível que os deuses, o Deus do Antigo Testamento, que tinha filhos, Elohim, quer dizer deuses, e esses deuses tinham relações sexuais humanas e engravidavam e tinham filhos dos deuses, chamados Nefilim. Então a mulher dele disse, então para de me encher o saco, vai pesquisar, não fica falando esse assunto todo dia no café da manhã. Eu assisti um YouTube dele, vídeo dele contando essa história, né, muitos anos atrás. Então ele começou a pesquisar, é a missão dele, vamos dizer assim. Ele foi criado, ele é russo, que é uma língua antiquíssima, mas ele foi criado na Palestina. Então ele aprendeu o hebraico antigo, conhecia grego antigo e acadiano, que é uma língua semita antiga. Então ele conseguiu traduzir as tablitas da Suméria, escrita pelos Anunnakis. E existem milhares de tablitas espalhadas em tudo que é lugar. Então, a raça adâmica, ela é, na realidade, uma raça, uma parte dela, né, manipulada geneticamente para ser escrava, para fazer prospecção de ouro, retirar ouro. Então, eu recomendo a vocês que leiam, pesquisem, tirem as suas próprias conclusões. Esses livros estão disponíveis aqui no Brasil, 12º Planeta,
e o Gênesis revisitado, você compra ele de segunda mão até, né? Então, você vai ver que esses livros são transformadores, porque a humanidade ela foi manipulada nos seus arquétipos, né? Nas suas crenças. Então, quais são os arquétipos que falam os pleiadianos, né? Então, quem são os descendentes dos Anunnakis, que é uma raça reptiliana? Você vai ver várias mostras que é uma raça problemática, né? Então, os primeiros imperadores romanos, os chamados Césares, né? César, Júlio César, quer dizer, Júlio, o Deus, Augusto César, Constantino César, que criou a Igreja Católica Apostólica Romana, o Tsar, né, da Rússia, os Romanov, que eram tenebrosos, né, e o Kaiser do Império Germânico, tudo isso é corruptela de deuses, né, que vem do César, Tsar, Kaiser. Então, a realeza europeia que domina, chamada Sangue Azul, né, nós tivemos agora o desencarne do príncipe Filipe, né, esposa da rainha Elizabeth. Pronto. Eles são Anunnakis puros, né? Você vê que dominavam toda a Europa. E ninguém pergunta como é que surgiu o primeiro sangue azul, né? Que domina a Europa até hoje, né? Há 200 anos atrás, todos os países europeus era dominado pela nobreza europeia, sangue azul, né? E suas colônias, né? Que o príncipe Pedro, né? Pedro, acho, aqui no Brasil, será? Dom Pedro I, pronto. Então, eles dominaram, né? E o povo escolhido do Deus Javé, que é o povo hebreu, né? Que é por isso que até hoje eles esperam o retorno do Messias, né? O enviado celestial, que é o rei Anum dos Anunnakis. Esse livro aqui é em inglês, do David Icke, né, do Biggest Secret, o maior segredo do planeta, né? Você vai encontrar centenas de vídeos do David Icke, né, um repórter investigativo fantástico. O símbolo de Nibiru é uma cruz vermelha. Esse é o símbolo de Nibiru. E ele é chamado, por ele mesmo, Nibiru significa planeta de passagem. Crossing Planet, né? Então, as bandeiras que você vê na Europa, como essa aqui, ó, bandeira vermelha, bandeira da Suíça, Dinamarca e tantos outros, que a gente acha que essa bandeira é por causa do cristianismo, por causa de Jesus, não. É um símbolo Anunnaki, do planeta de passagem, tá vendo? Crossing Planet. Então, você vê que a outra coisa interessante, o Nibiru, quando ele chega, e a gente olhando da Terra, você lembra do cometa Halley, né? Uma bola de fogo e deixa 2 rastros. E na frente vem um chifre, né? Então, o simbolismo que a gente carrega a nível do nível inconsciente do coletivo da humanidade, com o demônio, ele é simbolizado por um ser vermelho, né, com chifre e uma cauda, né? Então, você visualiza Nibiru chegando no céu, visível a olho nu, imenso, vermelho, deixando uma cauda de fogo, né? A cauda de fogo, e os 2 chifres, que é ele abrindo assim a atmosfera
cósmica, né? Então, é por isso que ele é simbolizado arquetipicamente como um vermelho com chifre e o rabo, né? Aqui está dizendo que eu te amo, viu? Então, a última vez que Nibiru veio, de acordo com o Gênesis revisitado de Zacarias Sitchin, foi na época do dilúvio. Então, o grande dilúvio aconteceu com a chegada de Nibiru. A Terra estava numa era glacial, né, com muita neve, e Nibiru estava voltando, os Anunnakis já tinham pego ouro e já tinham perdido o controle da humanidade, e aí o Enlil, que é o cientista, né, que fez a manipulação genética, era amigo do que a gente chama de Noé, e aí avisou Noé para fazer um barco, que é um tipo de um submarino de madeira, colocar sua família, e o resto da humanidade morreu, porque houveram imensos tsunamis, né? E aí a gente carrega esse temor, no inconsciente coletivo da humanidade, que é chamado de Armagedon, né? No Apocalipse também se fala do Armagedon, que é o retorno de Nibiru, que é a separação do joio do trigo, onde existe a guerra entre as forças do bem e do mal, né? Como acontece na Bíblia, né? Muito bem. Então, qual é a manipulação dos arquétipos que os pleiadianos nos alertaram? Abra a mente, né? Deixa sair uma fumacinha pelos ouvidos, que é o cérebro pegando fogo, mas tudo bem. Então, no mundo ocidental, a gente vive sobre um conceito do monoteísmo hebraico, né? Porque o hebraico, o cristianismo, que não tem nada a ver com Jesus, e o islamismo de Maomé, ele é baseado na crença de um Deus único, né? Só que é um Deus antropomórfico, quer dizer, de forma humana e característica masculina. Porque as realidades da natureza sempre tem a energia masculina e a energia feminina, né? A gente vai aprofundar isso aí depois. É por isso que lá nas imagens, voltando dos arcanjos, tem o arcanjo e a arquéia. São energia masculina e feminina. Por exemplo, a energia das Pleiades é uma energia feminina, mas ela está em correspondência com a energia de Sírius, que é uma energia masculina. No sistema solar, nós temos Vênus, que é uma energia feminina, e tem Marte, que é uma energia masculina, e assim vai. Então, foi feita uma manipulação do monoteísmo versus o politeísmo, vários deuses, né? E quando você vê o monoteísmo hebreu, ou aparece a figura de vários deuses, Rafael, Jofiel, etc., são deuses politeístas, está vendo? Quando você olha o mesmo aspecto do monoteísmo cristão, se você olhar de baixo, ele é um politeísmo, porque vem os vários santos, né? Santo Antônio, São João, São Pedro, etc., etc., uma centena ou centenas de santos, né? Que são como se fossem deuses, está vendo? Então, na realidade, a comparação não é do monoteísmo versus o politeísmo. Na realidade, é o monoteísmo versus o panteísmo. O panteísmo é que é verdade, tudo é divino. Isso é o que significa pan, de
de holográfico, de holograma, né? Então, isso é uma manipulação, né? Quando você analisa, hoje é o dia do índio, né? Pronto, o dia do índio, o índio tem uma mentalidade que tudo é sagrado, tudo é pã, né? Por isso que ele, para entrar na mata, que tem um espírito da mata, o Deva da mata, ele pede permissão ao espírito da mata. Ele, para matar um animal, ele pede permissão ao espírito do animal, porque tudo é sagrado. No monoteísmo, o ser humano é separado da natureza e deve ser temente a Deus. Está vendo? A gente não pode ter temor do Deus cósmico. Na realidade, a gente tem que entrar em ressonância com a energia cósmica divina, né? O Deus da Bíblia, no Gênesis, diz que a natureza tem que ser subjugada ao ser humano, né? Então, é o que a gente vê hoje exatamente no mundo atual, na raça ariana. Ela destrói a natureza. Ela está se destruindo, né? As matas, a gente vê isso aqui no Brasil, em todos os lugares, a natureza tem que ser subjugada de forma materialista, poluída, estuprada. Na verdade, a natureza, a Mãe Terra, ela é estuprada pela sua humanidade enlouquecida. É por isso que a Mãe Natureza mandou o coronavírus, né? Que é para dar uma organizada na consciência dessa humanidade louca, né? Religiões manipuladoras, né? A gente vai aprofundar esse assunto, manipulação do tempo e calendário. Você vê que Júlio César fez calendário, o Papa Gregório fez calendário, manipulou o tempo, né? Foi feito manipulação cerebral, por exemplo, né? Em a escrita oriental da China, da Índia, do Japão, do islamismo, é tudo simbólico, né? O simbólico é processado no hemisfério direito, quer dizer, ativa a sua intuição. Aí, então, os romanos, né, criaram a língua latina, que é o latim, e ela é silábica. E a sílaba, ela é processada no hemisfério esquerdo. Então, você vai ficando cada vez mais mental, concreto, intelectual, né? Analítico, masculino, né? A gente vai estudar isso aprofundadamente. Tirar a reencarnação, né? Reencarnação é lei da natureza. Quer dizer, se você não acredita na reencarnação, e você vê que a maioria do católico verdadeiro, do evangélico, do hebreu, ele não acredita na reencarnação. Morreu e acabou. Vai para o céu, vai para o inferno, se pagou o dízimo lá para o padre, para o pastor, né? A medicina alopática materialista é outro exemplo, né? Ela estuda em um relatório Flexner, opa, está faltando um X aqui, ó. Flexner, em 1911. Esse relatório foi feito por um sionista financiado pela Fundação Rockefeller, sionista, né? E aí criaram a medicina alopática, química e os laboratórios farmacêuticos, uma grande manipulação. A própria psicologia freudiana, né, que é a dominante no mundo ocidental, é a base da psicologia ocidental, ela é focada no ego. O Freud era um materialista ateu, ele não sabe de vida passada, não acreditava numa força divina. O superego não é o eu superior, o superego é o ego mais inflado ainda, né? Então, essas são as grandes manipulações, né, que existem. A gente vai falar mais sobre isso em profundidade. Muito bem, e aqui terminamos a terceira aula. Espero que vocês ainda estejam acordados aí. Vou interromper o compartilhamento.
finalizar a apresentação. E voltar. Para ver agora quem está dormindo, viu? Muito bem. Muito bem, muito bem. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Não dá para dormir, não. São muitas informações muito importantes, é muito interessante. Não dá para dormir, não. Dá não, tem muita coisa. Meu Deus, que incrível. É muita coisa para a gente ter muito conhecimento, muita informação interessante. Eu não consigo, não, dormir. Não consigo de jeito nenhum, porque você fica numa atividade incrível, porque você quer pegar tudo, né? E não para. Incrível. Muito bom, Bom, muito bom. tem um propósito nisso aqui, né? Esse conhecimento não vale nada. Ele só tem algum valor se mexer com suas crenças. Fazer com que você saia da sua caixinha. E aí você pesquisa intelectualmente, entra no Google, pesquisa, reflete, medita. E aí você vai percebendo que você foi enganado na coisa mais sagrada por um título de um livro chamado Bíblia Sagrada, né? E aí você, através desse choque de consciência, você expande o seu saber intelectual. E, através dessa expansão da consciência, você começa a se conectar a você mesmo, ao eu superior. Porque você precisa, para despertar a consciência à sua essência, você tem que ter amor no coração, que é alta vibração, a gente vai falar muito sobre isso. Você tem que ter sabedoria e tem que ter poder. Então, é essa combinação dessa trindade, porque você só cria com trindade. Então, essa é a terceira aula, vamos dizer assim, eu estou intercalando um pouco de prática, né, para essas pequenas práticas que vocês vão precisar para a terapia de frequência de luz, mas as 3, 4 primeiras aulas, ela vai ter muito desse choque, né? Eu falo isso tudo no curso presencial, que vocês sabem. Só que no curso presencial ele é muito mais uma canalização que flui muito mais fácil, né? Porque eu estou falando ali ao vivo. Aqui não, eu estou na frente de um computador sem ver ninguém. Então, eu estou investindo um bom tempo e pensando coisas na internet e minhas experiências para partilhar com vocês, para facilitar como se fosse colocando placas, né? Porque se você está aqui nesse curso, é porque você está querendo aprender algo mais do que você já faz, expandir a sua consciência, fazer autocura, despertar, seja lá o que motiva você aqui. Senão você não estaria aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui é trazendo chaves, como fosse chave que abre portas, que abre portais, ou colocando plaquinhas numa trilha. Você está subindo lá para o morro do Monte Everest, que é uma trilha íngreme, complicada, cheia de atalhos, cheia de manipulações, né? Então, eu estou colocando plaquinhas para você seguir, mas é você que vai ter que fazer o seu caminho, entende? Então, essas 3, 4 ou até a 5ª aula vai ter muito chacoalhar de mente. Crenças. Então, realmente para perder o sono e meditar e dar graças ao divino. Eu até me recuso a usar o nome Deus, porque foi tão manipulado o nome do Deus cósmico, né, que eu até chamo de divino, né? Muito bem. São 9h45, mas a gente pode tirar dúvidas agora. Vamos lá. Quem tiver dúvida, levanta a mãozinha
Ok, Júlia e Carlos. Primeiro Júlia, depois Carlos. Você está sem microfone, Júlia. Não está Deu? saindo nada É aqui, não. Agora sim. É isso? Ah, tá. É Agora, porque ok. aqui embaixo eu estava acionando lá em cima. Ah, numa das gravuras que tu mostrasse, onde tem a pessoa que está mais próxima do chão, né? Que é o corpo físico e o etérico. Depois vem o O astral, tá, emocional. o astral, mas quando chega no mental, daí eu reparei que ela está dentro porque eu faço outros cursos de cura quântica, tu sabe que eu tenho, né, uma série de outras coisas, então eu faço ilações, né, as Uhum. tuas informações com outras informações que eu tenho. Então, quando chegou no corpo mental, esse corpo está dentro de um veículo merquívoco, que deve ser a estrela tetraédrica. Então, a pergunta é a partir dali que esse corpo precisa de um veículo merquívoco para ele ascender? De uma forma bem objetiva. Nós somos um ser multidimensional. O nosso corpo físico 3D, largura, altura e profundidade, está vibrando no nível dos sentidos físicos. Quando a gente dorme, a gente entra na ressonância do plano astral, do corpo astral emocional. Então, as nossas emoções, que agora está aqui, volta do meu corpo, ela vibra na quarta dimensão, vibracional. A gente vai entrar em detalhes depois, mas eu vou antecipar. Sim. É a quarta dimensão. Aí depois nós temos o hemisfério racional concreto, chamado de mente concreta, que está ligado ao hemisfério esquerdo. Aí tem a mente intuitiva, que já está na quinta dimensão, no nível do eu superior. Só que a mente intuitiva, hemisfério direito, ela é uma ponte ao espírito que está no plano da unidade. Sei. Ligado ao Sol. O Pai Sol então, e Mãe Terra. Só para colocar um pouquinho mais de tempero aí. Então, o nosso corpo físico está a nível do planeta Terra. O nosso corpo emocional, físico etérico, está a nível do planeta Terra. Uhum. O nosso corpo astral está abaixo da influência da Lua, do astro Lua. O nosso hemisfério esquerdo intelectual está em ressonância com Mercúrio. O nosso hemisfério direito intuitivo feminino está em ressonância com Vênus. E o nosso eu superior está em ressonância com o Sol. Então, nós somos isso tudo ao mesmo tempo quando a gente desperta. A gente vai entrar em detalhes nisso na próxima aula. Sim. Na verdade, a minha pergunta era outra, mas eu sei que é melhor vir mais tarde. Tá. Eu queria posso relatar uma experiência que eu tive depois da segunda aula que tu me desse? Pode falar. Que nós tivemos. Faz parte do curso. Porque no primeiro curso que eu fiz contigo, que foi o curso completo aqui em Canelas, que estava a Carol, eu me lembro de tu falar dessa correlação, que nós, pessoas, estamos aqui, fizemos uma ligação com a Mãe Terra e o Pai Sol. Até aí, tudo bem. Só que naquela época, né, ficava por aí. Não tinha aquele desenho acima do Sol, que é aquela espiral que liga as estrelas até Alcione.
Isso. Isso tu recebesse quando tu estava no teu exílio, não foi? Essa Foi. parte. Foi. Daí eu achei aquilo lindo, aquilo mexeu muito, muito, muito comigo. E aí, como o meu filho é um cara que estuda um pouco essas coisas, ele é engenheiro, mas estuda essas coisas que nem tu, a gente conversou muito sobre essas coisas, e um dia eu falei para ele assim, ó, fulano ainda está desenhando mandala plana, e nós estamos desenhando mandalas do tipo espiral. E aí ele se deu conta de que eu estava com uma outra coisa na cabeça, e essa outra coisa era a mandala em espiral. Porque o que eu vi ali? Né? Isso foi uma coisa que me veio depois, assim, o sentimento de que aquilo ali é a nossa ascensão. Nós temos essa ligação, né? Já assim, Mãe Terra, Pai Sol. Mas, para além disso, quando a gente